Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo será sobre o tema Carregando Fardos que não são nossos, amor, limites e karma. Esta semana eu estava olhando pela janela da minha cozinha e tinha um passarinho tentando pegar gravetinhos. E aí eu comecei a imaginar como seria para ele construir o seu ninho, entre aspas, projeto Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei observando por um tempo e percebi que era difícil para ele pegar um gravetinho certo e voar para o lugar onde seria o ninho. E eu fiquei pensando por que ele fazia assim. Ele pegava e soltava, pegava e soltava. Aí eu percebi que ele soltava porque os gravetos eram meio grandes, pesados, para ele poder suportar voar até onde ele estava confeccionando o ninho dele. E olha, eu vou contar uma coisa. Ele demorou para achar um gravetinho que ele conseguisse suportar o peso e voasse do chão até a sua futura casinha. Essa simples observação desse passarinho me trouxe uma tremenda lição de vida. E eu passei a refletir sobre o seguinte: será que nós não estamos carregando gravetos que não são nossos, são de outras pessoas? Será que a gente não está carregando um fardo maior do que nós precisaríamos carregar? Então, meus queridos, respirem fundos e reflita em sua mente por alguns instantes sobre esse tema deste dia. Vamos iniciar um mergulho interior, um olhar amoroso sobre algo que acontece com muitas almas maldosas. Carregar o fardo do outro, acreditando que isso é sinônimo de amor, de ajuda ou espiritualidade. Quantas vezes você já se perguntou: será que estou ajudando ou estou assumindo o lugar da outra pessoa? Será que estou sendo bondoso ou estou carregando um peso que não é meu? Pessoas sensíveis, generosas e espiritualmente despertas frequentemente caem na ilusão de que amar é assumir a dor alheia, ou que cuidar significa resolver o que o outro precisa aprender a resolver. Mas, meus queridos, o universo é sábio. Cada alma encarna com lições, processos, desafios e oportunidades específicas já pré-estabelecidas. E por mais difícil que seja ver alguém que nós amamos muito sofrer, passar por desafios na sua condução da sua vida, nós temos que ter em mente que há um limite sagrado e silencioso entre ajudar e substituir ou fazer o caminho que o outro tem que percorrer. Temos sempre que lembrar de um versículo bíblico que diz assim: Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Essa frase nos lembra que o universo jamais erra na medida. O fardo de Deus não permite que seja maior. É o nosso, é o que é adequado para a nossa capacidade. Mas o fardo do outro, que muitas vezes a gente quer tomar para nós, às vezes não é aquilo que nós podemos suportar. Quando a gente tenta carregar o peso que pertence a outra pessoa, duas coisas podem acontecer com você. Você ultrapassa o limite do que é seu, entrando em território energético que não lhe pertence. Ou você impede que o outro desenvolva a própria força, a própria fé, a maturidade e a consciência que só nascem através da própria experiência pessoal, aquela experiência vivida, de fato, física, emocional e espiritualmente falando. Assim, aquilo que é sagrado, a soberania do caminho de cada alma é violado, mesmo que a gente não tenha essa intenção. E quando a gente fala sobre a ótica das constelações familiares, carregar o fardo do outro é visto como uma desordem sistêmica, uma inversão de papéis que você tira do seu lugar e impede que o campo familiar se autorregule. Bert Helling nos ensina que existe uma ordem invisível que funciona, que sustenta todos os relacionamentos. É a ordem do amor. E uma das suas leis mais importantes é: cada um carrega apenas aquilo que lhe pertence.
Quando você assume o peso do outro, seja de um filho, de um parceiro, de um amigo, de um irmão ou até de um ancestral, você está violando o princípio sistêmico do o que é teu e o que é meu é meu. De acordo com as constelações familiares, quando um filho tenta carregar a dor dos pais, ele deixa de ser filho. Quando uma mulher tenta curar o parceiro, ela deixa de ser parceira. Quando alguém tenta salvar um irmão, assume um papel de pai ou de mãe. Quando alguém tenta resolver a vida de um amigo, ultrapassa fronteiras que não lhe pertencem. E aí, a compaixão mal compreendida se transforma em interferência espiritual. Percebe como é grave essa situação? A compaixão verdadeira não é carregar o outro. A compaixão verdadeira é estar presente, sustentar com luz, apoiar, orar, orientar quando solicitado, mas nunca assumir aquilo que pertence ao processo evolutivo do outro. Quando nós assumimos o peso alheio, quando nós carregamos um fardo que não nos pertence, tiramos do outro a oportunidade de aprender, criamos dependência energética, fortalecemos padrões de vitimismo, drenamos a nossa vitalidade, ficamos com uma sensação de peso, reduzimos nossa potência espiritual, geramos desgaste emocional, podemos causar doenças psicossomáticas, gerar culpa sem causa e, além de tudo, gerar uma dificuldade de prosperar. E aí, nós temos um ponto um pouquinho mais profundo que vai pegar na sua alma ou talvez até no seu ego. Carregar o fardo do outro é também uma forma de orgulho espiritual. E sabe por quê? Porque quando a gente toma uma atitude dessa, é como se inconscientemente disséssemos assim para o outro: eu suporto melhor que você, eu resolvo mais rápido que você. Só que a gente tem que ter em mente que isso é uma ilusão. Cada alma tem exatamente os instrumentos necessários para seus desafios. Nas constelações familiares, um dos princípios mais fortes diz assim: quando eu carrego o que é seu, tiro de você a força necessária para viver a sua própria vida. Quando você assume a dor, a falta, a responsabilidade ou o problema que pertence ao outro, você está diminuindo a alma dele, apagando a força dele, impedindo o seu crescimento, enfraquecendo os seus passos, mantendo-o infantilizado. E aí, por consequência, você próprio fica sobrecarregado, fica exausto, drenado, confuso e com uma sensação de que a vida está pesada demais. Só que o detalhe é o seguinte: esse peso que você passa a sentir não é seu, é do outro. E agora vamos falar sobre as consequências espirituais, o karma gerado por essa interferência. Sim, geramos karma mesmo quando a gente tenta ajudar o próximo. Isso ocorre quando impedimos o outro de aprender o que ele precisava aprender. Nos colocamos como salvadores em vez de irmãos. Acreditamos que sabemos mais que o universo, mais que Deus. Assumimos a responsabilidade que não é nossa. Criamos vínculo de dependência emocional, energético e espiritual. A lei do karma é simples e justa. E se você não quiser falar em karma, pensa na lei da semeadura. Quando você se desloca do seu caminho e entra no caminho do outro, cria pendências. Quando você alivia o desafio do outro, sem que ele esteja pronto para superá-lo, cria desequilíbrio. Quando você interfere no livre-arbítrio alheio, mesmo por amor, cria consequências. A vida então se organiza de forma a trazer você de volta para o seu eixo, mas de uma forma bastante dolorosa. Isso pode gerar desgaste emocional, cansaço extremo, perdas, relações exaustivas ou simplesmente uma sensação profunda de que esse peso não é meu. Isso tudo é sua alma te avisando: você está segurando algo que não te pertence. Soltar o que não é seu é um ato profundo de respeito com você mesmo e com o outro.
permitir que cada alma cumpra o seu destino, aprenda as suas lições, encontre a sua própria força. E fazendo referência deste tema dentro do livro Um Curso em Milagres, este livro trabalha profundamente a ideia de não assumir papéis que pertencem ao Espírito Santo de Deus, não tentar salvar ninguém através do ego, não interferir no currículo de aprendizado de outra mente, não perpetuar ilusões achando que estamos ajudando, não aceitar o papel de provedor de sacrifício. Alguns ensinamentos centrais desse livro dizem assim: primeiro, cada pessoa tem seu currículo de aprendizado. O curso ensina que cada mente tem seu programa de despertar, cuidadosamente organizado pelo Espírito Santo. Quando tentamos, entre aspas, corrigir o caminho do outro, estamos afirmando que sabemos mais do que Deus. Segundo, o sacrifício não vem de Deus. Este livro afirma inúmeras vezes que sacrifício é sempre uma construção do ego, nunca do amor. Quando você sacrifica a sua paz, sua energia, sua saúde, acreditando que isso é espiritualidade, você está atuando no ego e não no espírito. Terceiro, não podemos curar pelo outro. O curso ensina que a cura é a liberação do medo. E essa liberação precisa acontecer na mente da própria pessoa, não na mente de quem tenta carregá-la. Quarto, a verdadeira ajuda é ouvir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nunca pede que você se machuque, se desgaste ou se sacrifique para curar alguém. Vamos fazer uma pausa agora. Peço que cada um de vocês respirem profundamente. E no momento de introspecção, permita-se responder, só para você: o que estou carregando hoje que não me pertence? Onde a minha bondade está ultrapassando o limite da minha alma? O que eu estou resolvendo que não fui chamado espiritualmente para resolver? Em qual situação estou tentando evitar a dor do outro, quando esta dor é necessária para o crescimento dele? Será que a minha ajuda está roubando a oportunidade divina do outro aprender? Estou realmente ajudando ou estou me tornando um obstáculo no caminho espiritual da outra pessoa? Eu peço que vocês permitam que as respostas surjam suavemente, sem culpa, sem julgamento, no tempo certo. E essa atitude é um amor verdadeiro ou é um apego disfarçado? Quando a gente carrega o fardo do outro, pode ser por medo de ver o outro sofrer, culpa por achar que poderíamos fazer mais coisas, apego por acreditar que o valor da relação depende da nossa utilidade. Atenção, nenhum desses motivos nasce do amor. O verdadeiro amor sustenta com presença, ilumina, inspira, mostra caminhos, mas não toma o lugar da outra alma. Muito bem, e como a gente pode se libertar do fardo que não é nosso? Essa libertação acontece quando a gente diz interiormente: eu te amo, mas não assumo que é teu. Confio no teu caminho. Eu te apoio, mas não te substituo. Eu oro por você, mas não carrego por você. Essas palavras são uma oração de libertação energética. Elas devolvem cada alma ao seu próprio trajeto, com honra e com respeito. O amor tem que ser aquele que fortalece e não aquele que pesa. O universo é perfeito. Se algo pertence a você, ele vai chegar até você. Se não pertence, você vai perceber que é pesado, gera desgaste, drena energia. E esse desgaste é o aviso amoroso dizendo para você, de Deus dizendo para você: filho, este fardo não te pertence. O amor verdadeiro não pesa. A luz verdadeira não cansa. A compaixão verdadeira não escraviza. A ajuda verdadeira não cria karma. A ajuda verdadeira orienta, sustenta, ilumina,
inspira e libera. E assim, ao soltar o que não lhe pertence, você finalmente escuta a voz suave do Espírito Santo. O que é teu será leve. O que é teu virá com paz. O que é teu não será sacrifício. Fiquem com Deus. Espero que vocês possam refletir de uma maneira amorosa sobre esse nosso bate-papo.